Vamos começar amanhã na companhia do advogado Marco Pinhã. Ele que vem responder a algumas questões enviadas pelos nossos telespectadores e com o tema de hoje é como abrir uma empresa em Portugal. Olá, Marco. Olá, viva. Como Tudo estás, bem? meu querido? Graças a Deus, tudo bem contigo? Também bem? está tudo bem. É Disposta sempre um gosto receber-te, Marco. Obrigado. Principalmente porque vens com temas muito importantes e interessantes também para as pessoas lá em casa e muitas delas, né, enviam questões e dúvidas e perguntas para que o Marco clarifique todas essas dúvidas. Muito bem, é a minha função aqui. É sempre um prazer estar aqui, disponível para estas questões e é mesmo... quando venho aqui faz parte de uma missão, atingir esse resultado, esclarecer as pessoas, deixá-las mais à vontade para exercer os seus direitos. Obrigada por isso, Marco. Nada. Vamos lá então à primeira pergunta dos telespectadores, aqui para o Marco responder. Quais são os passos, olha, esta pergunta é interessante, quais são os passos iniciais para abrir uma empresa em Portugal? Muito bem. Esta pergunta tem uma resposta económica, uma perspectiva economicista, que não é aquela para a qual eu sou aqui chamado, não é? Mas também é importante. A parte jurídica é independente da parte económica. Sim. Ou seja, quer a pessoa tenha feito uma ideia do mercado que tiver e das perspectivas de crescimento, independentemente disso, a pessoa, para abrir uma empresa em Portugal, pode dirigir-se a uma conservatória, pode dirigir-se a um advogado, notários, não sei se podem abrir empresas, um advogado no nosso escritório, por exemplo, numa hora e meia, abrimos uma empresa. Do que é que precisamos da pessoa ou das pessoas? Porque a empresa, normalmente, abre-se uma empresa numa sociedade com outros. Sim. Isto é o normal. Hoje em dia também muita gente, e o novo normal também, digamos, do século XXI, do empreendedorismo novo, é abrir uma empresa, a pessoa sozinha, a fim de distinguir o seu património pessoal do património da empresa. Uhum. Esta é a principal vantagem de abrir uma empresa, ter os patrimónios distintos. Uhum. E o que é preciso para abrir uma empresa? Dirigir-se a um advogado, um conservador, uma conservatória de registro comercial, com o documento de identificação. Se for um cidadão português, o cartão de cidadão. Se for um cidadão estrangeiro, o passaporte e o NIF. Muito bem. Indispensável ter o NIF. Muito bem. Depois disto, o que é que a entidade que vai certificar, de certa forma, o que o advogado e o conservador faz é certificar a vontade daquelas pessoas em constituir uma sociedade em determinados termos. É preciso ter uma ideia do capital social com que se vai abrir a sociedade. É preciso ter uma ideia do nome que se vai dar àquela sociedade e é preciso ter uma ideia também da forma como se vai organizar ao nível estatutário a sociedade. Uhum. Essa ideia, se a pessoa não tiver, o profissional, há já modelos previstos e quando se faz uma empresa na hora tem-se necessariamente de usar os modelos já previstos. Se não for uma empresa na hora, se a pessoa quiser ela própria estruturar, é um bocadinho... Pode ficar um bocadinho mais caro, porque há de exigir mais dessa entidade, mas também faz. Normalmente o melhor... que o Marco fala? Não percebi? Que modelos são esses? Os modelos de pactos sociais. Okay. Porque o pacto social, um pacto, mesmo a própria palavra, presume que era um acordo com outra pessoa. Sim. Mas também serve quando a pessoa abre a sociedade sozinha e diz que aquela sociedade há de ter uma sede num determinado sítio, há de ter uma determinada atividade, que é outro dos aspectos. Eu até costumo dizer, a principal coisa que tem de pensar, que tem de ter preparada quando vai abrir uma empresa é a atividade a que se quer dirigir. Okay. É a principal coisa que tem de perceber e que tem de ter clara. Com essa informação já se pode dirigir a estas entidades que fazem a sociedade, porque o demais, os documentos de identificação, o capital social pode ser até com 1 cêntimo, 1 euro, pode-se abrir, se não me engano, 1 cêntimo, não, 1 euro para abrir o mínimo de capital social. Uhum. E a pessoa abre a sociedade. E o nome da sociedade também já vem previstos. A pessoa pode escolher o nome que existe disponível, porque os nomes são um aspecto importante de uma sociedade, de uma empresa. Porque não se pode ter um nome que vai ser confundível com o de outra empresa na mesma área geográfica com a mesma atividade. Exato. Porque senão um estaria a gastar dinheiro em publicidade, em bom nome, e o outro estaria a aproveitar-se, se os nomes coincidissem. Uhum. Então há um critério do nome.
Há nomes já previstos que não se confundem com nenhum outro e a pessoa pode ficar com desse e faz, numa hora, faz uma sociedade se a pessoa escolher o nome que já está previsto e um dos 2 pactos sociais que estão previstos, que não diferem muito um do outro. E os pactos sociais o que fazem é estabelecer a sede, estabelecer a atividade, que é um aspecto importante. Quando se cria uma empresa, nós estamos a criar uma entidade jurídica que só vai praticar atos para os quais ela foi vocacionada. E essa vocação é a atividade, é o objeto da sociedade. Há de estabelecer também essas normas, os estatutos, há de estabelecer normas acerca da Assembleia Geral, ou seja, se forem mais os sócios, não for só um, a Assembleia, se for só uma Assembleia, mesmo assim, é preciso que esteja previsto quais são as regras pelas quais se vai organizar a sociedade, nem que seja com o gerente. Há de ter normas lá para a gerência. Se forem 2 ou mais, há de ter normas acerca da Assembleia de todos os sócios, há de ter normas depois como é que se elege, quem é que são os gerentes. O gerente não tem de ser, mesmo na sociedade unipessoal, não tem de ser o próprio, pode ser outra pessoa. Exato. E estes são os aspectos que estão na sociedade, que estão nos estatutos da sociedade. Além disto, nos estatutos da sociedade colocamos lá também a forma pela qual a sociedade vai fazer dinheiro, ou seja, se vai ter dinheiro dos clientes, se vai ter dinheiro também, se alguém vai lá colocar dinheiro também, são questões que às vezes nos pactos de sociedade colocamos lá. Marco, e o lá destino para casa, para quem não sabe, o que é uma capital social? O que é o capital social? Estas são questões muito técnicas, isto é relativamente simples. Sim. A nível jurídico, tem o capital social, nós quando estamos na faculdade aprendemos que o capital social tem 3 funções. E o que é essencialmente capital social? O capital social é aquele valor com que os sócios, ou o sócio, transmite para a sociedade. A sociedade começa a sua vida com um determinado valor na conta, digamos assim. Sim. Isto é o capital social. É obrigatório que o capital social seja efetivamente entregue, porque o capital social é uma dívida do sócio ou dos sócios para com a sociedade. Muito bem. E é assim que é tratado. E é obrigatório que os sócios, ao abrir a sociedade, ao constituir a sociedade, entreguem esse dinheiro à sociedade num determinado prazo. E tem de haver um contabilista que vai certificar que aquele dinheiro entrou mesmo para as contas da sociedade. É isto capital social. O capital social tem uma função de perceber quando é que a empresa está em falência. Se a empresa começa com 1 euro e ao final de um ano tem metade de 1 euro, só tem dívida na conta, quer dizer que perdeu dinheiro. Se a empresa tem capital social de 500 mil e ao final de um ano de atividade o dinheiro acresce, ou seja, o capital social também é uma referência para a situação económica da sociedade. Ok, muito bem. E há muitas empresas preocupadas com isso e que vão alterando capital social com base nisto. E já agora uma terceira função de capital social, já disse aqui as 3, a última é a visibilidade. O capital social também dá uma ideia, dá uma imagem a terceiros daquilo que a sociedade está capaz de suportar. Se dizemos que a empresa começou com 500 mil na conta, é verdade que no dia a seguir podemos retirá-lo. Não é proibido. Podemos retirá-lo entre aspas. Há formas... Ou seja, não é proibido que a empresa fique com valores deficitários na conta. Isso não é proibido. Então, é mau. Não é isso que se quer. Quer é que a empresa aumente. Mas o capital social também dá essa imagem de que eu vou tratar com esta empresa que começou com algum dinheiro, portanto, é uma empresa que tem alguma estabilidade, é mais fácil confiar-se. Hoje em dia, ninguém liga, ninguém olha para o capital social, mas em tempos olhava-se. E em certos setores ainda se olha ao capital. Mais uma pergunta. Como funciona a obtenção do NIF, número de identificação fiscal, para empresários estrangeiros? Esta pergunta é excelente. Muito bem. Como é que funciona a obtenção do NIF? A obtenção do NIF em Portugal, hoje em dia, é mais simples do que era há uns tempos atrás, em que exigia-se que a pessoa fosse estrangeira, tivesse um representante fiscal em Portugal. Esta é a obrigação clássica, ter um representante fiscal em Portugal. Ou seja, eu vou ter o meu NIF e indico, como não tenho uma morada em Portugal, indico um terceiro que tem uma morada em Portugal, o qual pode ser notificado para se conhecer
E é para isso que serve o representante fiscal, para conhecer de notificações que a autoridade tributária me envie. Portanto, a primeira questão seria ter um representante fiscal em Portugal. Hoje em dia, em muitas circunstâncias, para pessoas que ainda não têm nacionalidade portuguesa, que são estrangeiros, e que nem sequer têm residências, alguns deles até já estão dispensados de ter o representante fiscal. Muito bem. E isso facilita imenso. O que é preciso? O passaporte. A pessoa com o passaporte vai às finanças e obtém o número de identificação fiscal. No máximo, ser-lhe exigido o tal representante fiscal. Em algumas circunstâncias que hoje em dia já são muito mais diminuídas, já são muito mais diminutas do que eram há uns anos atrás. Basta só ter a morada cá em Portugal. O passaporte, ou seja, o passaporte, quando a pessoa tem um título de residência, aí está dispensada do representante fiscal hoje em dia, porque já tem um documento oficial claro. que diz onde é que ela tem morada. Claro. E aí as finanças podem enviar as notificações para essa morada e a pessoa, as finanças sabem que obtiveram a morada de um documento oficial e a pessoa está obrigada a conhecer as notificações naquela morada. Perfeito. Porque muitas das notificações das finanças têm prazos. Quase todas têm prazos muito curtos e a pessoa não pode desculpar-se com o facto de eu estava no estrangeiro e não recebi a carta. Ok. Se a pessoa não tiver, se o documento dela, passaporte, não tiver uma morada dela em Portugal, o que ela tem de ter é o tal, como falamos, do representante fiscal. Muito bem. Temos tempo para mais uma pergunta. Vamos ler mais uma. Quais os principais impostos aplicáveis a empresas em Portugal? Quais são os principais impostos? Os principais impostos aplicáveis a empresas em Portugal, e aqui vou falar de empresas, que podem ser empresas em nome individual, quando a pessoa abre atividade, já tem um NIF, já tem uma identificação fiscal, e abre atividade nas finanças. Isto significa que a pessoa está a exercer uma atividade empresarial, mas em nome próprio, em nome individual, sem ser em nome de uma sociedade. Isto significa que a pessoa não distinguiu a sua esfera patrimonial da atividade que exerce. E que convém, é as vantagens de ter uma sociedade, convém distinguir entre ter o património da sociedade e ter património próprio. Quando estamos em nome individual, nós abrimos atividade em categoria B e é assim que começamos a nossa vida de empresários. A pessoa que abre atividade em categoria B não tem de ter necessariamente a contabilidade organizada, tem de ter contabilidade organizada a partir de um certo valor. A contabilidade organizada é, de certa forma, um imposto. É obrigatório e tem um custo. Isto significa que a pessoa tem de ter um contabilista para organizar-lhe a atividade. Até normalmente ao valor de 12 mil euros, eu estou a falar de cor, é à volta dos 12 mil euros por ano, a pessoa não está exigida, em nome individual, a ter a contabilidade organizada. Marco, é possível abrir uma empresa sem ter um contabilista? Então, é isto mesmo que estamos aqui a falar. Bom. É possível se a pessoa tiver a empresa em nome individual, ou seja, é o seu património todo que responde por todas as obrigações fiscais e comerciais da atividade que exerce. Aí a pessoa pode escolher, desde que nas suas contas não ascenda a mais do que 12 mil euros por ano resultados da sua atividade. Aí não está obrigada a ter contabilidade organizada. Se a pessoa conseguir, e é bom que consiga, mais do que os 12 mil euros por ano, ou se a pessoa tiver a exercer a atividade por meio de uma empresa, de uma sociedade comercial. Porque a empresa tanto dá para pessoa individual como para em sociedade. E essa é a principal distinção. Às vezes usamos empresa para nos referirmos a sociedades, mas a empresa também é quando a pessoa está sozinha, em nome individual, a exercer uma atividade comercial. Quando a gente exerce a empresa por meio de uma sociedade, aí é necessariamente, desde o primeiro momento, ter um contabilista. E esta é a primeira obrigação, assim que se abre uma sociedade, a primeira coisa que o Estado vai exigir de nós é que tenhamos um contabilista para dar início fiscal à atividade. É imediatamente, porque há um prazo de... Eu vou falar de cor, não gosto muito de falar de cor dos prazos, mas depois, quando a pessoa tiver a abrir a empresa, alguém há de informar, o prazo é 10 dias para que um contabilista dê início à atividade fiscal dessa sociedade. Muito bem. Quando a pessoa vai em nome individual, não tem de ter o contabilista logo ao início. Quando vai em nome de uma sociedade, tem de ter logo de início. Os principais impostos que se aplicam, depois de ter a atividade aberta, quer em nome individual, quer em nome de uma sociedade, há de ser o IRS para quem é em nome individual e o IRS
a pessoa convém ter... Isto depois depende de cada caso é um caso, porque se a pessoa tiver... A lei presume uma percentagem de despesas na sua atividade. A pessoa declara X euros de rendimentos e o Estado presume que pelo menos X foram despesas e depois aplica o imposto à diferença, que é chamada a coleta, à diferença entre os rendimentos e as despesas. Às vezes pode ser mais vantajoso para a pessoa não aproveitar apenas a presunção, mas aproveitar efetivamente os gastos que teve com a atividade exercida. E aí a pessoa já não beneficia da presunção, ela própria declara, recibo a recibo, as despesas que teve. E isto depende dos casos. No que respeita a uma sociedade, as sociedades têm de ter tudo muito bem, têm de ter a contabilidade organizada necessariamente. E aí a coleta vai-se aplicar, há a diferença entre os rendimentos e as despesas, pois há regras para poder-se adiar alguns rendimentos ou mesmo algumas despesas para outros anos em que sejam, fiscalmente, para outros anos em que sejam mais úteis, mas há de se aplicar o IRC a essa coleta. Muito bem. Aplica-se o imposto e é o imposto a pagar. Pode haver outros há mais impostos, por exemplo, a pessoa pode ter ao longo do ano ter de arrecadar valor para vir, quando chegarmos ao final do período, entregar às finanças. Muito bem. Que são os impostos, os pagamentos por conta, as retenções na fonte, que também se aplicam durante a atividade. O IVA também pode-se aplicar-se. O IVA é um imposto em que o cliente é que o paga. Mas a pessoa, o prestador de serviços, é que está obrigado a entregar esse valor às finanças. O cliente paga, entrega ao prestador, o prestador tem de ter o valor pronto, porque o Estado vai exigir ao prestador de serviços. Exato. Bom, Marco, obrigada pelo teu contributo. Foi muita informação muito rápida. Mas não é? é importante, estas informações são super importantes e tens uma pessoa super clara. Espero que lá em casa consigam entender e ajudar alguém. Obrigada por isso, Marco. Obrigado.